Vou dar sequência nesta aula às técnicas para formulação do D1 e do D2. Na introdução da redação para o Enem, você precisa apresentar duas guias argumentativas. A primeira guia argumentativa, que nós chamamos de D1, é uma frase que apresenta, por exemplo, a causa do problema que você está abordando, a primeira causa. No D2, você apresenta a segunda causa. Lembrando que, em alguns temas, em algumas propostas de redação, você vai apresentar uma questão positiva para aquele assunto abordado. Por exemplo, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, você poderia ter colocado no D1 aspectos positivos, porque existem perspectivas positivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. E no D2 você colocaria um problema. Então, como regra, nós vamos trabalhar dois problemas para a redação Enem. Depois a gente abre exceção para conversar um pouco mais acerca dessa questão de se colocar um parágrafo positivo e um parágrafo negativo acerca da temática apresentada. Então, vamos aqui. Com relação ao esquema de trabalho que eu já apresentei para vocês, e aí vale a pena dar uma olhada na aula anterior, eu mostrei que os problemas, de um modo geral, vão cair sempre nisso aqui, ó. Ou é por falha na família, que aquele problema acontece, ou é por falha na família, ou é por falha na sociedade, ou é por falha no Estado. O Estado está falhando em suas políticas públicas. Sempre vai cair nisso aqui: família, sociedade, Estado. Você junta a família, forma a sociedade. Sociedade forma o Estado. Mas por quê? Porque isso aqui já foi adiantado pela própria Constituição Federal de 1988. A própria Constituição Federal de 1988, ela define tudo isso. E foi simples observação que eu tive. Por quê? Porque realmente faz todo sentido. Se você pensar que, por exemplo, o artigo 227, ele já adianta isso para nós, o que ele fala? É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, alimentação, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, opressão, discriminação. Então, a própria Constituição já mostrou que quando existe um problema com a criança, com o adolescente, com o jovem, qualquer problema que seja, o problema ocorre por falhas em alguns, ou em um, pelo menos, desses segmentos. Normalmente dois. Vamos exemplificar? Direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? Tema do Enem. Se a criança está na rua, se a criança não está recebendo seus direitos, uma parte das crianças brasileiras, isso é porque está falhando na família, na sociedade e no Estado. Porque o próprio artigo 227 mostrou isso. Então, se nós temos um problema com o meio ambiente, isso também se deve a falhas na sociedade e no Estado. O próprio artigo 225 da Constituição mostra isso. O meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, tem a proteção do poder público e da coletividade. Poder público, Estado. Coletividade, sociedade. Se nós pegarmos o artigo 226 da Constituição Federal, pega aí para você ver, só colocar no Google. Artigo 226 da Constituição Federal está escrito: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, é o Estado que deve se preocupar com a família, não a outra família, não a sociedade, o que seria algo incoerente. Então, realmente é o Estado. Então, o constituinte
ele mesmo pensou em tudo isso para nós. Questões relacionadas com o idoso. Será a quem cabe o dever de zelar pelos direitos, pela proteção do idoso? Família, sociedade e Estado. Está no Estatuto do Idoso. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar ao idoso com absoluta prioridade o direito à vida, alimentação, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, opressão, discriminação. Ô professor, mas está igual ao 227, igualzinho. Só que em vez de colocar criança, adolescente e jovem, coloca idoso. Porque o idoso é tão vulnerável quanto uma criança, quanto um jovem. Então, uma proteção para eles. Perceberam? Então, para que nós vamos ficar batendo cabeça em algo que já está resolvido para nós? Vamos ver aqui nas redações, nota 1000 do manual, vamos ver como que isso funciona? Vamos lá, então. Olha essa primeira redação, só o finalzinho delas, tá? Qual que é o tema, professor? Vamos ver se achamos o tema aqui. Valorização da herança africana. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Isso aqui é uma condição, né? Nós não vamos tratar disso agora, já tratamos inclusive, mas o tema tem que aparecer na introdução. Olha aí, desafios para a valorização da herança africana no Brasil, tem que aparecer. E se não aparecer, já vai perder ponto a competência 3. Então, muito bem. Assim destaca-se o racismo estrutural e a negligência da sociedade como aspectos dessa problemática. Agora, observem aqui, racismo estrutural está onde? Na sociedade. É um racismo que já faz parte do modus operandi da própria sociedade. Então, racismo estrutural está na sociedade. E ele existe por quê? Olha, ele existe porque o Estado está falhando nas suas políticas públicas de erradicação do racismo estrutural. É o Estado que tem que lutar por isso. Professor, mas a sociedade também pode ajudar? Pode, mas o dever é do Estado, que segundo o artigo 3º da própria Constituição, tem o dever de promover o bem de todos. Então ele tem que erradicar isso, ele tem que ter políticas públicas nesse sentido. Inclusive, ele tem um ministério para isso. O governo federal tem ministério para isso. E esse ministério tem muitas pessoas que recebem e que têm experiência para resolver o problema. Então, o Estado é que tem que atuar na eliminação desse problema. Mas se o problema continua, apesar disso, apesar de o Estado ter tudo isso, é porque ele está falhando nas suas políticas públicas. Professor, mas eu posso criticar o Estado? Você pode mostrar que o Estado está falhando nas políticas públicas. É uma crítica, sim. Você não vai xingar ninguém. Você não vai apontar o dedo falando que é nesse governo, que no outro, porque aí fica um embate desnecessário e que não vai render bons pontos para você na redação. Você tem que usar a força do argumento e não o argumento da força de ficar xingando, apontando o dedo, isso não rende uma boa redação, tá? Perfeito. Então, racismo estrutural poderia ser colocado aqui como falhas nas políticas públicas de erradicação do racismo estrutural e aqui a própria negligência, a omissão da sociedade. Tá vendo que dá para cair naquilo que eu falei? Vamos ver o próximo? Vamos lá. Vamos pegar essas informações para você não ter dúvida, tá? Então, mesmo tema. Vale ressaltar que, dentre as inúmeras causas que colaboram para a invisibilidade das tradições desses povos, duas são principais. Olha só que interessante. Ele sabe, esse candidato aqui, essa candidata Camila, ela percebeu que o problema relacionado com o apagamento da cultura africana no Brasil tem várias causas, porém ela vai citar duas principais, isso é muito interessante. Então ela vai citar duas principais: o legado racista deixado pelo histórico escravocrata do Brasil. Isso está onde? Isso está na sociedade, mas isso se deve a quê? Isso se deve às falhas nas políticas públicas de amparo
a esse grupo, ou de erradicação desse problema, o Estado está falhando. E também a negligência educacional, que também é o Estado. Aqui eu poderia falar que esse legado racista que persiste na sociedade brasileira, isso aí se deve ao próprio preconceito que a sociedade tem em relação às questões relativas à África, ao legado africano no Brasil. Poderia dizer que isso é um preconceito da sociedade. Se deve a um preconceito que ainda persiste na sociedade e trabalharia com isso aqui. Ó. Dentro da abordagem do preconceito da sociedade entraria essa questão do legado racista perfeitamente. E aí vem também a negligência educacional. Essa negligência educacional está relacionada com o Estado, porque é o Estado que define as políticas educacionais do país. É o Estado que determina o que os currículos e programas educacionais devem apresentar. Nós chamamos de parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. É o governo, é através do MEC, que nós definimos tudo aquilo que deve ser apresentado para os estudantes dentro das salas de aula, tanto das escolas particulares quanto das escolas públicas. É o Estado. Ele tem as suas secretarias de ensino, os seus fiscais de ensino que vão a todas as escolas para saber se realmente aquilo que o Estado determinou para ser apresentado ali nos seus currículos, se realmente as escolas estão cumprindo. As escolas têm até uma margenzinha de manobra. Por exemplo, o Estado define, você tem que ter aula de matemática, no mínimo tantas e no máximo tantas. Ele já define. Então a escola tem essa margem de manobra, mas ela tem que ficar dentro daquilo que o Estado determinou. Vai ter que ter aula disso, 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 disso. Não vai ter aula nem disso, nem disso, nem disso. É o Estado. Certinho? E as escolas têm que cumprir. Então, beleza, nós já estamos aí de olho. Sabemos que é o Estado que determina isso aqui, ó. Então, se há negligência educacional, é porque o Estado está falhando nas suas políticas públicas de erradicação desse problema. E, sobretudo, as escolas estão falhando nisso, porque o Estado é que está determinando que as escolas façam desse jeito. Se quer mudar, é o Estado que vai mudar através de mudanças nos seus currículos e programas escolares. Perceberam? Poxa, professor, vai ficando mais fácil, com certeza. Você vai ter uma visão madura, uma visão real acerca do problema. Aí você vai enfrentar o problema com consciência, sabendo o que você está falando ali na sua redação. Então, vejamos este aqui, ó. Tendo em vista que cresce na atual conjuntura brasileira os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Tem minha, né, como já falamos. Nessa perspectiva, surge uma problemática agravante no país que se potencializa, principalmente devido ao legado histórico. Aqui, ó. É o preconceito que ainda está vigente na sociedade e a lacuna educacional. O que é essa lacuna educacional? Nada mais é do que uma falha ou falhas nas políticas públicas que se refletem na própria educação, nos currículos e programas educacionais. É o Estado que define, como acabamos de ver. Então você poderia ter colocado aqui, devido ao preconceito que ainda vigora na sociedade, depois você desenvolve a questão do legado histórico, e as falhas nas políticas públicas para a resolução desse problema, da falta de visibilidade da cultura africana no Brasil. E aí você aponta que isso, sobretudo dentro das escolas, tem sido uma grande realidade. Ótimo! Vamos mais. Esta aqui, ó. Torna-se nítida a invisibilidade social, que é por causa do preconceito. As pessoas têm preconceito em relação ao conteúdo africano, aquilo que a cultura africana contribuiu para o desenvolvimento do Brasil. Então, já que tem um preconceito em relação a isso, essas coisas não são vistas, não são nem discutidas. Então, ó, invisibilidade social e desinteresse educacional, que já vai ocorrer por causa das próprias falhas.
das políticas públicas no campo educacional, como já vimos. Mas, olha bem, a sociedade contemporânea se limita a invisibilizar tradições afro-brasileiras. Por que invisibiliza? Invisibiliza porque tem preconceito, não liga para aquilo que não dá importância. E em razão do legado histórico e do silêncio da mídia. O legado histórico já vimos, que é a própria sociedade com preconceito. Silêncio midiático. Por que a mídia está silenciando? É porque ela não está recebendo o investimento do Estado para falar do problema. Se o Estado quer que fale do problema relacionado com o apagamento da herança africana aqui, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver um programa interessante, publicitário, e vai mandar passar, por exemplo, nos canais de televisão do Brasil, ou hoje, como tem muita visibilidade no campo aqui das redes sociais, ele vai pagar também. Agora, o Estado tem que pagar para isso. A mídia faz parte do segundo setor. O primeiro setor é público, o segundo setor é o setor privado. A mídia vive de dinheiro. São empresas que trabalham com a questão da comunicação, da informação. Então, se o Estado quer mais visibilidade, o que ele faz? Ele paga. Esperar que a mídia faça isso espontaneamente é o mesmo que esperar que uma empresa gaste o seu dinheiro com aquilo que o Estado é que deveria estar fazendo. Vejam bem, a iniciativa privada pode fazer. Uma empresa pode se preocupar com a questão social, ela pode, vamos dizer assim, reformar uma praça, se a empresa quiser, porque ela tem dinheiro. Porém, isso não é dever da empresa, né? Ela faz se ela quiser. Agora, o Estado tem o dever de consertar os problemas, ele existe para isso, para promover o bem de todos. Então, esperar que a mídia espontaneamente comece a falar da necessidade de mudança na perspectiva da sociedade com relação a tudo que vem da África é uma visão ingênua. É ingênua. É o Estado que põe dinheiro e a mídia começa a falar do assunto. Ela não está falando de diversos assuntos relacionados com o Estado? Promovendo o Estado? Por quê? Porque o Estado, naquele sentido, achou interessante fazer a publicidade. Ele vai lá e paga. Perceberam? Ok. Vamos mais um aqui. O que ele colocou? Vamos ver. Cultura afro de maneira adequada. Muito por conta do racismo em nossa sociedade. A gente evite isso aqui, ó. Isso acontece por conta, isso é considerado informal pela maior parte dos gramáticos, tá? Muito por conta do racismo em nossa sociedade, pronto, já falou que é na sociedade. Pela invisibilização dessas pautas. Está invisível porque o Estado está falhando nas suas políticas públicas que deveriam estar dando visibilidade a essa questão. Olha como é que tudo cai nisso. Fácil, fácil de você pensar. Vamos mais. Professor, chega nada. Quem vai até o fim consegue aprender mais. Veja bem, analisar a discriminação racial. Onde está a discriminação? Na sociedade. A discriminação racial presente na sociedade e a desigualdade social como entraves. Essa desigualdade social, ela existe por quê? Porque o Estado está falhando no seu dever de promover a igualdade de condições entre as pessoas, entre as regiões do Brasil, entre as classes. Está falhando. Então, discriminação racial é da sociedade, desigualdade social é um problema governamental, falha nas políticas públicas. Tá, beleza. Aí, professor, eu posso pegar então essa questão de colocar família, sociedade, Estado e depois pegar uma fatia dentro de cada um desses elementos, né? Exatamente isso. Ó. Você fala que o Estado está falhando, ó, a sociedade ela discrimina, então isso é um problema
da sociedade, aí você entra falando depois que a sociedade tem essa discriminação, ela acaba deixando para lá, ela não trabalha de forma efetiva para melhorar também. É um problema que já vem de longa data. Tudo isso está relacionado com a omissão da sociedade, o preconceito da sociedade. E aqui nós temos o problema da desigualdade social, que é efetivamente um problema de política pública, estatal. É o Estado que está falhando nas suas políticas públicas. Aí nós vamos falar que essa desigualdade, que essas pessoas não têm oportunidade e que o Estado está falhando nisso. Fica bonito demais, fica bem lógico, bem estruturado. Seu texto fica bem estruturado. Isso pesa muito na competência 3, que esse é o projeto de texto. Tá, fechando, gente. Estamos terminando aqui. Olha, herança negra para os dias de hoje, desafios para a valorização da origem africana, tais como a precária representatividade nas escolas. Se a cultura africana não aparece, não tem destaque nas escolas, é porque o Estado é que está falhando nas suas políticas públicas educacionais. E falta de incentivo à cultura afrodescendente. Quem deveria incentivar é o Estado também. Ele está falhando nas duas aqui, ó. Tá? Eu posso colocar 2 falhas no Estado, 2 falhas na sociedade, 2 falhas na família, mas normalmente a gente trabalha com uma falha do Estado e uma falha da sociedade ou da família, se for um tema que esteja muito especificamente focado na família, como as questões relacionadas com crianças, adolescentes, as questões relacionadas com idosos. A família é o primeiro nível de responsabilidade. Perceberam? Mais um. Vejam esta aqui. Diante desse cenário, é essencial analisar a inoperância governamental. O Estado está falhando no seu dever. E a falha do sistema educacional, que também é governamental. Aqui a candidata resolveu separar. Ela poderia ter colocado que o Estado ele falha nas suas políticas públicas em relação à necessidade de dar mais visibilidade a tudo aquilo que vem da África. Tá vendo? Então o Estado permite que o problema aconteça. E falha do sistema educacional, que também é estatal. Ela simplesmente separou, mas ela poderia ter deixado isso dentro da questão relacionada às falhas das políticas públicas. E dentro dessas falhas, ela trabalharia a questão do sistema educacional. E aí colocaria também que, devido a essa falha que o Estado acaba cometendo, a sociedade não vê as questões relacionadas com a cultura africana como algo relevante. E aí, como não vê como algo relevante, o preconceito estrutural se mantém. Ela poderia ter trabalhado desse jeito, mas ela optou por uma outra forma que também deu certo. Ô professor, mas eu quero essa aí que ela usou. Beleza, usa essa aqui. Usa, se você quiser usar desse aqui, ó, também, ou do outro aqui que eu mostrei, qualquer um deles. Só que é o seguinte, eu estou te mostrando uma estrutura que dá certo, sempre dá certo. Sempre dá certo, tá? Aí se você quiser tornar o negócio mais complexo um pouquinho, se você consegue ter alcance para isso, né, para trabalhar de um outro jeito como eles estão trabalhando aqui, do mesmo jeito vai dar certo. Estou te apontando um caminho, inclusive um caminho utilizado pela nossa Constituição Federal. E com certeza as pessoas que elaboraram a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, são pessoas altamente qualificadas. E elas pensaram muito antes de colocar isso na nossa Constituição. Então, na Constituição sempre fala que é dever da família, da sociedade e do Estado. Os problemas, todos os problemas que estão relacionados com questões sociais, políticas, econômicas, o Estado sempre fala. É dever da família, sociedade e Estado, sempre. Todos os temas nós poderíamos ter usado esse sistema que eu estou apresentando aqui. Que, inclusive, ele é bem abordado nessa obra aqui, ó. Deixa eu segurar de um jeitinho. Ó. O Cidadão de Papel, de Gilberto de Emenstein. O que o Gilberto de Emenstein faz aqui? O que ele faz? Ele pega
trechos da Constituição, olha lá, todo ser humano tem direito à alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, e cabe a quem promover isso aí? Todo ser humano tem direito à alimentação, vestuário, cabe ao Estado, no final das contas. Vestuário, você não é obrigado a dar roupa para quem está na rua. Habitação, você construir uma casa, você pode, mas você não é obrigado. Isso aqui já é um dever do Estado. Então, o Gilberto de Amenstein, ele pega trechos da Constituição, todas as crianças gozarão da mesma proteção social. Quem tem que garantir isso para as crianças? Proteção. A família, primeiro nível, a sociedade, segundo nível, o Estado, terceiro nível. Ele vai fazendo isso. É um livro fantástico, que muita gente, inclusive, cita na redação. O Cidadão de Papel, Gilberto de Amenstein. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa. Quem tem que garantir essa remuneração justa para quem trabalha? Quem? Quem define o salário mínimo aí? Quem é que define? O Estado. Então, se a remuneração não está sendo justa, nós sabemos que está falhando nas políticas públicas, que, né, nesse caso são exclusivamente políticas do Estado. Mas o empresário pode pagar mais se ele quiser, mas ele não está obrigado. Ele não está obrigado, ele está obrigado a pagar aquilo que a lei determina para ele. Agora, esperar que ele vai pagar mais também é... mas ele deveria ser bom. Sim, eu também acho. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência. A liberdade, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência. Olha só. Então isso é estatal. Isso é política do Estado. É o Estado que está falhando nisso aqui. Vamos ver mais. Olha só. É muito legal. Gente, esse livro é fantástico. Todo ser humano tem direito a uma ordem social. Questão do meio ambiente. Olha só. O meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, tem a proteção de quem? Da coletividade e do poder público. É assim que está lá. Aliás, temas que já caíram no Enem estavam aqui, Educação, por exemplo, de surdos já caiu. Todo ser humano tem direito à instrução. Então isso já caiu, até para surdos, tá? Vamos mais. Professor, esse livro aí é top, hein? Demais da conta. Ajuda muito. Gente, aqui tá difícil de ler, Eu vou ter que ler fora. Todo ser humano tem direito a lazer. Olha só, todo ser humano tem direito ao lazer. Então, aqui, a galera assistindo cinema, tá vendo? Mercado cultural. Já caiu no Enem? Já caiu no Enem. Democratização do acesso ao cinema. Esse livro aqui, é extremamente importante, te ajuda muito. Professor, vou comprar e vou ler ele todinho. Vai se fazer um bem danado. Você pode ter certeza disso. Vai te fazer muito bem. Porque é um livro... Olha só. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, cidadania. Isso aqui está na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Tá? Então, essa igualdade, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Então, você tratar as pessoas de modo diferente, né, dentro de uma mesma nação, não pode não. Aqui, todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Né, se a vida está sendo de alguma forma prejudicada, ameaçada. É muito bacana, gente. Isso aqui vale a pena, hein? Vale a pena demais. Eu já li e reli esse livro, adoro. Recomendo. Olha esse aqui. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade. Isso aqui é a questão da cidadania, da ética. Já caiu no Enem. Cidadania e participação social. Isso foi... Cidadania e participação social. Gente, eu acho que isso foi de 99 ou 2000, por aí, sabe? Dos primeiros temas do Enem. Cidadania e participação social, que tema bacana. Então, este livrinho aqui, ele apresenta
diversos assuntos que já foram abordados nos temas do Enem. Olha só, mortalidade infantil já caiu 3 vezes sobre criança no Enem. 3 vezes. Direitos da criança e adolescente, como enfrentar esse desafio nacional, exploração do trabalho infantil e publicidade infantil no Brasil. 3 vezes. Então, aí olha. Todo ser humano tem direito à alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos. Olha, tudo isso que ele está tirando aqui é da Constituição. Ou é só um ali que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ó. Aí já estou repetindo. Eu comecei lá do meio do livro. Ó. Remuneração justa e tudo. Está aí. O Cidadão de Papel, de Gilberto Dimenstein. É um livro que está, assim, não sei em que edição, mas ele sempre traz dados atualizados. Você compra aí o mais atual e vai ter uma boa referência de redação para o Enem, porque realmente ele trabalha bem as questões da nossa Constituição Federal. Você vai ter uma visão bem clara, bem completa do que é a Constituição, como que isso funciona, e é muito bacana. Eu vou falando aqui com vocês, o que eu puder ajudar, estarei aqui à disposição, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima aula.